Olá, empreendedor! Voltamos para a nossa segunda temporada do Deu Negócio, um bate-papo com quem entende de negócio. Eu já estava com saudade e eu estou aqui com a minha parceira Débora. Como Tudo você bem, tá? Samuel? Tudo ótimo. Eu tava com saudade, hein? Da nossa parceria, das conversas. E agora, nessa segunda temporada, nosso tema central é o planejamento de 2025. E hoje nós trouxemos uma convidada incrível, que é a Raquel Rodrigues, da empresa Nato Master, e vamos falar especificamente sobre as vendas segmentadas, ou seja, quando você define aquele nicho, quais são as estratégias. Tá incrível esse bate-papo, Tá demais. Né? Fica até o final, você não pode perder. Olá, empreendedores! Finalmente chegamos à nossa segunda temporada e o nosso assunto da vez será varejo. E um momento oportuno que é realmente o desenvolvimento do nosso planejamento estratégico e o planejamento tributário para o ano de 2025. Estamos animados, certo, Débora? Demais, estou muito empolgada porque além de bate-papos incríveis, né, convidados incríveis e o assunto é realmente sedutor, né? Ainda mais para essa época do ano. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre vendas segmentadas. E trouxemos uma pessoa bem especial para isso, para falar como se planejar, né, de forma estratégica para aumentar o seu faturamento. Nós trouxemos aqui a Raquel Rodrigues, ela é CEO da Nato Master e ela transformou a paixão por saúde e bem-estar em uma empresa de sucesso. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Samuel, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que bom. Para a gente iniciar, a gente quer saber um pouquinho da tua história. Como que surgiu a Nato Master? Como que foi essa virada de chave para tornar uma empresa de sucesso? Como que foi a ideia do nicho? Conta pra gente um pouquinho da tua história. Em que momento que você virou empreendedora? A história começa há bastante tempo, há 20 anos atrás, na sala da casa da minha irmã, uma sala de 20 metros quadrados. A minha irmã, que já tinha saído de uma empresa no mesmo segmento, resolveu ali começar um negócio, um pequeno negócio, vendas de suplementos alimentares. E com materiais ali que eram reutilizados, com realmente assim uma estrutura muito pequena, ela inicia o processo. Eu naquele momento tinha 17 para 18 anos, era bem novinha, estava iniciando o curso de administração de empresas. Ela me convida para trabalhar com ela. Então ela faria toda a parte de publicidade, faria o anúncio no rádio, porque na época ela fazia muito anúncio em rádio. Rádio era o forte daquele momento. Então ela anunciava no rádio e eu fazia a venda através do telefone. Sim, então era uma estrutura bem pequena, eu e ela apenas ali na sala da casa dela. Você era jovem aprendiz da época, praticamente, né? Praticamente a jovem aprendiz. E ali a gente foi ano a ano capacitando um pouco mais e aumentando a empresa. Então, um ano depois a gente foi para um espaço um pouquinho melhor, uma sala alugada de 30 metros e contratamos um profissional. E daqui a cada ano a gente crescia um pouquinho, contratava novos profissionais. E a estratégia nesse período sempre foi rádio? Neste período desse crescimento inicial? Sempre rádio. Durante aproximadamente 10 a 12 anos, a nossa estratégia era anúncio em rádio. A minha irmã, ela tinha um segmento muito forte, que era o segmento evangélico, ela era evangélica, então ela tinha um trabalho muito forte com esse público. Legal. Tinha uma conexão e uma identificação grande. Então ela tinha uma facilidade de se conectar com o público. Então a gente ficou ali em rádios para o segmento evangélico durante aproximadamente 10, 12 anos trabalhando nesse segmento. E você ficava mais na parte estratégica mesmo, administrativa, ou você fazia a operação nessa época? No início eu passei por tudo, passei pela venda, passei por embalar pedidos, e ali conforme eu fui estudando e me capacitando, no início fiz a administração de empresas, foram entrando novos profissionais. Então, quando a gente tinha uma equipe de 3 profissionais, eu parei de vender e fiquei e me tornei supervisora de vendas. Então ali eu me tornei a supervisora. Com o tempo eu contratei uma supervisora e fui só para a parte estratégica. Então, financeiro, um pouquinho da área contábil, e ali eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a estratégia, porque eu já sabia que naquele início, para crescer a empresa, a gente precisava ter algo a mais do que propriamente somente o marketing. Então, o marketing não seria suficiente para levar a empresa aonde nós queríamos chegar. E ali eu comecei realmente a entender um pouquinho melhor sobre aquilo que necessariamente faz parte do crescimento de um negócio. Que é a situação das vendas, né? Eu costumo dizer que sem vendas nada existe, né? Nada existe. E acho que já desde essa época, pelo que você detalhou pra gente, você já focou em vendas. Claro, você passou por toda a estrutura, né? Pelo financeiro, embalava, entregava, mas você realmente já entendeu naquela época que venda seria o segredo do sucesso. Precisava vender muito, mas não bastava vender. Eu precisava entender que precisava ter lucro.
precisava entender o que funciona, como que eram os impostos, como que a empresa se tornaria. Isso no começo, já Raquel? No começo. Porque assim, hoje a gente olha os empreendedores, né? Não sei se você tem essa percepção, também. Samuel, e você, Raquel. Quando eles começam um negócio, que eles são bons no negócio, eles não se preocupam muito na gestão, na lucratividade, ele quer desenvolver o negócio. Mas que é a situação que você já percebeu no início, como eu citei, o pessoal foca, vendas, eu preciso vender. Mas enquanto você vende, você tem que voltar para a retaguarda para poder ver como que está a sua operação. E lá atrás você já entendeu isso. Eu já entendi isso muito cedo, né? E como eu já fazia administração de empresas e comecei muito cedo, então tudo aquilo que eu aprendia na faculdade que me ajudou muito, eu aplicava no negócio. Então a marca, eu ajudei a desenvolver a marca desde o início. Então, porque na faculdade nós tínhamos uma matéria de rebrand, marketing, marca. Então, o desenvolvimento da marca já desde o início eu associava tudo que eu estava aprendendo e aplicava no próprio negócio. Então eu aplicava, a sua empresa associava. Era o seu projeto, era o projeto. O meu TCC foi a própria empresa. Nossa, que legal. Não teve nem dúvida para escolher, né? Não tinha. E ali a gente ia aplicando tudo. Não, isso daqui funciona porque também tem algo importante. Nem tudo aquilo que a gente aprende na parte teórica funciona na parte prática. Sim. Então a gente ia testando, olha, funciona. Aquilo que funcionava a gente replicava, continuava, aquilo que não funcionava, aqui não vai mais. Mas sempre aos poucos. Acho que talvez o mais importante é você crescer, mas crescer de forma mais sólida, porque aquele salto muito alto de crescimento pode ser um grande perigo para grande parte das empresas, porque não dá tempo de se estruturar. Então você cresce muito rápido e a produção cresceu no tempo que é desse crescimento de venda? Não. Então você tem um problema, daqui a pouco você não tem produto para entregar. Aí você começa a ter reclamação de consumidor e ali começa uma cadeia de problemas que vai reverter negativamente para o próprio crescimento do negócio. Sabe, Raquel, que você falou uma coisa muito importante. Até ontem eu estava numa reunião com um cliente, eu estava comentando isso. Quando a gente começa um negócio, a gente quer aquela sede de crescer, mas a gente tem que olhar para dentro. Será que eu estou preparada para atender esse tipo de cliente? Né? Será que a complexidade dele é para o meu negócio? Então você entendeu que aquele momento você tinha que começar devagar. Porque a gente vai se preparando e a gente não se queima, né? Porque é se queimar, você pegar um cliente de grande complexidade, né? Ou até um processo de grande complexidade e você não conseguir atender, né? Não consegue. E a gente sempre almejava, a gente quer crescer. Nós já pensamos grande. Então a gente, desde o início, era uma salinha pequenininha, mas a gente pensava grande. Isso é importante demais, a gente pensava muito grande, mas a gente sabia que para chegar no grande a gente precisava fazer a lição de casa. Qual que era a lição de casa? Precisa de um bom sistema? É realmente para ter controle sobre as finanças. E tudo isso, desde o início, a gente deixou muito claro. Mas claro, nem tudo são flores, né? Existiram inúmeros desafios. Há uns 8 anos atrás, a gente praticamente quase que quebrou a empresa, porque existem 2 momentos muito importantes, Débora, em uma empresa, em um negócio ou até na vida. O momento que está indo tudo bem, porque quando está indo tudo bem, a gente acha que já sabe tudo e a gente dá uma relaxada. Verdade. E nesse momento, se vem uma onda, a onda te leva embora. E o momento que você está lá embaixo. Porque quando você está lá embaixo, você pensa, será que eu sou capaz? Será que isso é para mim? Será que eu nasci para empreender? E esses 2 momentos a gente passou. Um momento que estava indo tudo bem e ali começam a aparecer os problemas e um problema atrás do outro e depois fica difícil pegar o fio. Porque como que eu resolvo um problema que já está com uma bola enorme? Fora que já não era mais uma bola pequena, né? Não, a gente costuma falar que quando você é pequeno, o tom é pequeno, você se recupera e continua. Quando você já está grande, fica mais difícil para recuperar. E isso que você colocou da consistência, isso provavelmente também preparou vocês para essa crise que vocês passaram, né? Sem dúvida. Quando veio a crise, ali na crise, a questão psicológica foi o mais importante. Porque a gente sabia que nós tínhamos conhecimento técnico, era possível sair daquele momento, era um momento difícil, mas era possível. Mas e como a cabeça aguenta isso? Porque uma coisa é, você sabe que você conhece muito bem, e a cabeça, será que acompanha isso? Inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Conseguir controlar as emoções e entender que ali você tem fornecedores te cobrando, você tem uma empresa de telefonia falando que vai cortar o seu telefone e é uma empresa que trabalha com telefone, você tem funcionários desmotivados porque o salário já não é tão bom quanto era, então você tem diversos pontos diferentes que precisam ter correções. E ali tomar decisões difíceis nesses momentos e ter controle emocional para segurar também, talvez seja um dos grandes desafios. E acho que a crise muitas vezes nos mostra quem nós somos, né?
E você atribui a essa crise que vocês passaram, o sucesso que vocês têm hoje? Na crise foi que vocês realmente identificaram que vocês precisariam corrigir e dali vocês decolaram? A crise, ela abriram muitas oportunidades para a gente naquele momento. Inclusive, profissionais que não estavam mais alinhados ao nosso perfil, eles saíram da empresa. Tinha muitas empresas que a gente tinha contrato naquele momento que era um vínculo mais de amizade, porque começaram com a gente, mas não necessariamente eram as melhores empresas. Então, a partir daquele momento, a gente também foi ao mercado prospectar novos fornecedores, nós fomos prospectar novos parceiros e abriu-se um mundo de possibilidades. Então, no momento mais difícil, abriram-se inúmeras portas que com certeza culminaram aí para o crescimento, para a gente reverter aquele cenário que nós tínhamos naquele momento. E acredito que foi revertido e com muito sucesso, né? Porque, segundo, na verdade, acompanho você nas redes sociais, até em Dubai você foi receber prêmio, né? Nós fomos receber no ano passado, a gente recebeu o prêmio em Dubai como empresa inovadora no segmento de terapia capilar e também como empreendedora brasileira com destaque aí no segmento. Que orgulho, hein? Demais. E aí a gente entra exatamente nessa sua última frase, que é segmento, porque vocês são segmentados, né? Sim. Hoje vocês trabalham com vitaminas, suplementos e cosméticos. E como que foi o destravamento aí do crescimento numa área tão nichada, né? Porque hoje vocês estão nichados. É claro que durante a pandemia teve um grande boom aí, né? Teve toda uma preocupação, mas eu acho que o segmento de saúde, ele se desenvolveu demais. E acredito que vocês também, quando chegou a pandemia, vocês devem ter passado aquele susto novamente de meu Deus, o que vai acontecer? Claro que hoje é fácil a gente falar, porque foi um segmento que se desenvolveu demais. Sim. E como que foi essas tratativas de vocês para um segmento nichado? Vocês tinham acabado de sair de uma crise, porque você falou em 8 anos, a pandemia vai fazer 5, por incrível que pareça, vão fazer 5 anos. Como foi essa junção de destravamento? Vocês tinham acabado de sair de uma crise de 2, 3 anos, pandemia. Como que vocês trataram esse nicho para poder se desenvolver? Eu acho que assim, nós já tínhamos alguns fatores que estavam muito positivos para o nosso negócio crescer. Então, nós tínhamos ali um segmento de queda capilar que já vinha em crescimento e nós já estávamos dentro desse negócio. Eu já estava estudando muito, porque além disso, né, terminei o curso de administração, fui me formar em farmácia, então já entendia muito bem a demanda que existia nesse mercado. Nós trabalhávamos na época, Samuel, com mais de 30 produtos na categoria de suplementação. Uma das questões que foi muito importante foi a gente diminuir a quantidade de produtos. Então a gente diminuiu. Vocês segmentaram mais ainda. Nós tínhamos vários suplementos, então tinha uma dispersão de energia, treinamento, obtenção de matéria-prima, muito investimento, porque para produzir um produto de marca própria, no mínimo você tem que produzir ali 1.000, 10.000, dependendo do produto, 10.000 unidades. Se você não tem mercado para isso, você acaba investindo muito, produto vence, fica lá matéria-prima guardada e você tem ali um grande prejuízo, é dinheiro que está parado. Então, quando a gente diminuiu a quantidade de produtos, foi um salto importante para a gente. E agora a gente vai categorizar a categoria do produto somente para tratamento capilar. Então, agora nós vamos nos tornar a empresa referência em terapia capilar. Neste momento, a gente segmenta ainda mais. Porque quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. E ali a gente começou, olha, não, agora é só terapia capilar. Vamos ser a empresa referência nesse segmento. Isso lá em 2020? Lá em 2020, 2021, a gente já estava com esse... Na verdade, um pouco antes, era em 2017. 2017, então foi antes da pandemia, vocês já identificaram que esse seria o caminho? Na verdade, nós não identificamos, foi uma necessidade pela crise. Pela crise, a gente não tinha como comprar mais tanto produto. Entendi. Vocês fizeram a curva ABC e investir. Não tinha grana. E vai a veia do empreendedorismo que foi aonde investir. Porque quando falta caixa, você tem que escolher onde você vai colocar o dinheiro. Exatamente. Não tinha grana para comprar tudo aquilo de produto, então a gente teve que segmentar. E ali foi encurtando os produtos. Foi em virtude da crise, de um momento difícil, a gente acabou segmentando para a linha de tratamento capilar. Que, na verdade, virou uma boa estratégia, né? Isso aí que você falou é uma coisa muito importante. Principalmente quem vende pela internet, hoje a gente sabe, a gente falando aqui do assunto do e-commerce, quando você tem um hub muito grande de soluções ou de produtos, você acaba se perdendo ali no investimento de marketing, no investimento de exposição dos seus produtos. Agora, quando você fecha mais o funil, fica mais fácil de você encontrar a pessoa certa, né? A energia fica muito difícil. Onde eu coloco a minha energia? Então, eu coloquei a minha energia somente no segmento de terapia capilar. Então, ali a gente começou a comprar melhor,
ter melhor poder de negociação na obtenção das matérias-primas, nas embalagens, e segmentar também o nosso atendimento. Porque quando você tem um atendimento segmentado, a performance, o resultado e a conversão também melhoram. Porque você tornou a sua equipe especialista. Porque eu tinha uma equipe que tinha que falar sobre emagrecimento, saúde do coração, saúde circulatória. E eram vários treinamentos de vários segmentos diferentes. E quando você fala isso, você dá muitas opções para o cliente fica confuso e você acaba impedindo ali, você acaba perdendo a venda. E quando a gente coloca, não, vamos trabalhar só com terapia capilar, olha, esse é o segmento, vamos nos especializar e a gente começa a ter melhores poderes de negociação também na compra de produto. Até nesse ponto a segmentação deu certo, porque eu na pandemia perdi muito cabelo. Então até essa crise que vocês passaram, parece que prepararam vocês. Tudo estava sendo preparado. Em 2017 e 2018 a gente entra com terapia capilar, a gente começa a se especializar em terapia capilar. Em 2018, na verdade 2019, eu contrato um serviço de atendimento home office, porque eu queria realmente expandir o meu atendimento. Naquele momento, nenhuma empresa do meu segmento tinha esse tipo de atendimento home office. Eu acho que nenhuma empresa do Brasil nenhuma tinha isso. E a gente contratou, naquele momento era um contrato de 6 meses para a gente fazer uma experiência, então nós tínhamos operadores, consultores atendendo em várias partes do Brasil. Era uma equipe até que enxuta, na época eram 12 operadores e uma empresa que prestava esse serviço. Nós montamos toda uma estrutura dentro da nossa central para ter um atendimento home office. Então, a estrutura era nossa. O consultor estava lá na Bahia, mas ele acessava o nosso sistema para poder fazer o atendimento. Então, a gente investiu bem ali naquele momento, porque nenhuma empresa fazia, nenhuma empresa tinha a situação de atender home office, a gente investiu. Com 3 meses, a operação ela não estava se pagando, e eu também não demoro muito para tomar algumas decisões. Isso é importante, né? Então, não demoro. Se eu vejo, olha, 1 mês, 2 meses no vermelho, no 3º mês entrou no... Porque assim, se tem uma melhora em um crescimento, ok, existe uma perspectiva de que aquilo está melhorando. Mas no caso não estava acontecendo isso. As vendas estavam no 1º e 2º mês iguais, do 2º para o 3º caiu. Eu falei, opa, sinalizador, investindo muito nessa operação. Cancela a operação, paga uma multa. Tá faltando margem de contribuição para pagar as despesas, vão voltar. Paga a multa, pagamos a multa, e eu sempre penso o seguinte, eu nunca perco nada, ou eu ganho experiência ou eu ganho dinheiro. Exato. Sempre. Então, naquele momento, ganhei experiência, o sistema, nós não estávamos ainda preparados para aquele tipo de sistema. 6 meses depois vem a pandemia, com toda a estrutura pronta, preparada, com um produto... que poderia, com toda a estrutura. O produto certo, com a estrutura certa. E a estrutura já, para que todos os nossos colaboradores fossem para casa atender em casa e toda a estrutura física pronta. Aí a grande questão, mídia na televisão, a gente vai manter a maioria dos nossos, 99% dos nossos concorrentes tiraram as ações de merchandising, todos os concorrentes recuaram, porque ninguém sabia o que ia acontecer. O investimento em mídia de televisão é muito alto. E aí eu estava até fazendo uma caminhada com a minha mãe, eu pensei, gente, vou dar um tiro agora. Eu falei para minha mãe, eu vou fazer algo agora que se der certo, vai dar muito certo. Mas se der errado, vai dar muito errado. Ousadia. E ali eu falei, eu vou seguir o meu coração. E eu entrei em contato com todos os veículos de comunicação que nós tínhamos ações. Eu falei, olha, eu não tiro nada de verba, só que eu quero o dobro de mídia. Então, onde porque nós tínhamos... a mídia ficou mais barata a princípio. Não ficou barato, mas eles tinham espaço. Os concorrentes saíram. Eles tinham espaço, porque tempo de TV, Samuel, ou você tem um cliente, ou você perde o tempo, porque o tempo não volta. Você não tem não é um produto que você deixa estocado e vende depois. O tempo de TV, você não tá lá disponível. Alguém tem que usar. Se ninguém utilizar, perdeu. E quando eu entrei com essa proposta nos veículos de comunicação, todos eles ficaram, meu Deus, eu falei, mas eu não tiro R$1. Então, se eu tenho aqui 50 mil de mídia, eu vou manter os 50 mil. Então, você garante 50 mil que você vai ter, só que eu quero o dobro de ações. Falei assim, risco. Eles também estavam com receio da crise. Eles também. Você viu uma oportunidade na crise. Não tinha um cliente, todo mundo saiu. E eu fui lá, falei, claro, todas as emissoras aceitaram. E ali a gente praticamente, em 2, 3 meses, nós aumentamos em 5 vezes o faturamento da empresa. Nossa. Nós tínhamos mídias o dia inteiro, clientes em casa assistindo televisão o dia inteiro. Muito, as pessoas com dinheiro sem ter onde gastar, porque a pessoa estava em casa...
estava com dinheiro, às vezes o salário, ela recebia um benefício, ela tinha um dinheiro para gastar, não tinha onde gastar. E 7 meses depois a gente descobre que um dos efeitos colaterais do Covid é a queda capilar. Caramba, parece que você estava adivinhando, né, Raquel? Eu acho que Deus ali, com certeza, ele me preparou e soube me direcionar. E eu abracei, né? Então foi tudo acontecendo. Hoje, quando a gente fala, parece ser muito simples, mas as decisões foram decisões muito difíceis. Porque você manter um investimento em mídia de televisão sem saber se você vai estar vivo no outro dia, porque a situação no início da pandemia era essa, você não sabe nem se você vai estar vivo. Né, as pessoas que estão ali próximas a você estarão vivos. Então foi uma decisão muito difícil, associado, né, a um controle emocional. Sim. E a confiança de que, olha, vai dar tudo certo, se não der certo, eu não vou perder nada, eu vou ganhar experiência. E a gente estava falando de e-commerce, né, agora há pouco, e o seu segmento de investimento é totalmente diferente do e-commerce. No e-commerce você paga a comissão para os marketplaces depois da venda. No seu caso, não, né? Naquele momento da pandemia, você investe, gasta para ver se você vai vender, né? É um investimento alto em mídia para trabalhar com a conversão, a possível conversão depois. Então, você tem que ter uma equipe bem preparada para converter aquelas ligações que chegam, porque é bem automático. Saiu a mídia, estoura o número de ligações na central e ali a gente tem que converter, porque é uma venda de impulso. O nosso modelo de negócio é uma venda imediata. Quando a pessoa começa a pensar em outras possibilidades, acaba dificultando muito. Então é uma venda de impacto, uma venda que ela faz, ela é uma compra que ela faz por impulso, por aquela mídia que ela está vendo naquele momento. Muito legal. Você falou pontos assim importantíssimos da gestão, que é a crise, o preparo, sentir no coração qual é a decisão que você tem que tomar, mas você teve um preparo antes, você estudou, você tinha uma ideia. E uma coisa muito importante que você falou, Raquel, é a gestão dos dados. Você fazer as análises do seu crescimento, do que você está gastando. E hoje poucos empresários dão importância para isso. E ter um sistema que faça essa gestão dos dados é essencial, né, Samuel? Porque você tem que saber com o que você está lidando, né? Então, isso é algo muito importante. Até para você ter a dimensão dos seus custos, separar bem os seus produtos, o RP é importantíssimo para o pequeno, para o grande, para o médio, é muito importante. Você sabe o que é um ERP e o que ele pode fazer pela sua empresa? ERP significa Planejamento dos Recursos da Empresa. Na prática, ERP é um sistema que auxilia na gestão do seu negócio de ponta a ponta. Emissão de notas fiscais, boletos e PIX, gestão de contratos e controle de estoque são realizados de modo simples, rápido e automático, com total integração das áreas. Elimina trabalhos manuais, reduza erros, ganhe tempo e tenha informações precisas em tempo real. Conheça o ERP Omnier. E você que tem uma venda bem segmentada, como que foi para você identificar a necessidade do seu público-alvo? Como que você fez essa pesquisa? Como que você chegou nessa necessidade para ter essa ideia de falar, esse é o produto ideal para o público que eu quero atingir? Inclusive antes da pandemia, né? Foram duas situações importantes. A primeira situação, nós já trabalhávamos com suplementação, qualidade de vida. Essa sempre foi a minha paixão, a paixão da minha irmã. Sempre qualidade de vida, bem-estar, saúde, entendendo o quanto que isso é importante para a saúde das pessoas em geral. A minha irmã, em 2015, ela descobriu um câncer de mama e na identificação desse câncer de mama, eu estava com ela dentro da sala quando o médico efetivamente deu o diagnóstico para ela. E ela estava relativamente bem, que a gente pode dizer, com um diagnóstico. Ela sempre foi muito otimista, não, vou superar, vai dar tudo certo. E aí ela perguntou pro médico, eu vou perder o meu cabelo? E aí o médico falou, vai. E aí naquele momento ela desabou. E aquela cena ficou muito presente para mim. Foi uma cena tão forte naquele momento, porque ela estava forte com o diagnóstico, com a possibilidade de morrer, com a possibilidade de um monte de situação, ela estava forte. Mas com a situação do cabelo, foi a situação que ela desmoronou. E ela entrou pro banheiro, fiquei conversando com o médico naquele momento, a gente saiu, mas aquilo ficou forte para mim. Quando houve a gente nessa mudança, nesse momento de crise da empresa, que a gente teve que fazer algumas escolhas, eu tinha um espaço de mídia de publicidade, onde eu tinha um produto que era um produto para pele, rejuvenescimento, que usava uma proteína que foi proibida no mercado. Era uma proteína retirada do veneno da abelha. E essa proteína ela foi proibida, a gente tinha um espaço e não tinha como colocar o produto. E aí uma das agências que nos atendiam no veículo de comunicação falou, Raquel, a gente precisa colocar um produto no lugar, porque senão você vai perder a mídia. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que eu acho que ele vai ter um produto que vai te interessar.
E aí, quando ele chega para mim, ele fala, olha, eu tenho um produto, esse ativo, é um ativo inovador, era um frasco de vidro. Eu falei, gente, frasco de vidro, isso daqui para call center, jamais, a gente não tem como trabalhar com vidro. Sim. E aí ele me trouxe, quando ele falou, olha, esse ativo tem 90% de eficácia na queda capilar. Quando ele falou, deu um gatilho. No mesmo momento veio o gatilho no meu cérebro da sensação da minha irmã. Foram o quê? Uns 2 anos depois. Então, aquilo estava muito presente e aquele gatilho, naquele momento, eu falei, gente, eu acho que é isso a minha missão. Eu preciso me especializar em queda capilar. Existem muitas pessoas que sofrem com isso muito mais do que eu poderia imaginar. E ali eu fui estudar um pouco mais, entender sobre os ativos. Aí a gente mudou a composição, mudou a formulação, mudou a embalagem, mudou tudo, entendendo para atender esse nicho de mercado que eram mulheres principalmente preocupadas com a queda capilar. Depois a gente abriu um pouco, porque aí a gente estudou sobre a alopecia no homem e a gente foi abrindo um pouquinho. Mas o início da história foram as situações que foram pessoal, acontecendo, né? Que foi levando a gente para esse caminho do cabelo. Fiquei curiosa agora, esse seu produto também atende esses casos de queda de cabelo, num caso de câncer, ou apenas para outro tipo de doença? Depois do tratamento, sim, porque ele acelera o processo de crescimento do cabelo. Então, quando a pessoa termina o tratamento da quimioterapia, o que ela quer é ter logo o cabelo de volta, porque é o símbolo do renascimento e da vida. Sim. E com o tônico, a gente consegue acelerar o processo de crescimento do fio. Não, então, chega a ser um propósito. Né, Raquel? Chega a ser um propósito. O impacto do cabelo é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, com certeza. Sim. Então, o propósito levou a você à trajetória que você chegou hoje, né? E aí a gente vem do planejamento para a gente seguir aqui, digamos, para 2025, que você já vem traçando essa meta há 20 anos, né? Sim. E qual é o planejamento agora que vocês estão trilhando para manter a constância de publicidade? Claro, eu sei que você faz programas ao vivo, você vende ali ao vivo, né? Hoje você acho que é a principal vendedora da empresa. Como eu trago, né, a farmácia junto, né, o símbolo, doutora junto, eu faço algumas ações, mas a gente também tem um time comercial, porque é impossível estar em todos os veículos de comunicação ao vivo, né, todos os dias. Hoje nós temos várias ações em vários veículos de comunicação diariamente. E o planejamento de vocês para manter os clientes, digamos, focados e recomprando os produtos, né? Qual é o planejamento de vocês para 2025 com relação... Porque a situação das suas vendas, ela é bem diferente hoje da maioria do mercado, que é e-commerce, né? O pessoal foca muito hoje, claro, no varejo e no e-commerce, mas o foco de vocês realmente é diferente porque é a mídia tradicional, é a mídia TV. Como que você faz hoje o seu planejamento para seguir agora, digamos, para o seu planejamento dos próximos 5 anos, para vocês continuarem nichando e crescendo nos próximos anos? Eu acredito que é indiscutível a presença das redes sociais, dos influenciadores dentro de qualquer negócio. A gente não pode deixar isso e não considerar. Hoje mesmo saiu uma pesquisa, 70% das pessoas que procuram um produto e vão procurar o site ou as redes sociais da empresa e não encontram, elas desistem da compra daquele produto. Então você precisa estar presente nas mídias sociais, nas redes sociais. Nós somos presentes, temos influenciadores. O nosso modelo de negócio ainda é um modelo de negócio de mídia na televisão, rádios e venda através do call center, mas a gente não deixa esse nicho, nós também estamos presentes. Vocês estão diversificando também a mídia. Estamos presentes. E eu acredito, Samuel, que existem todo produto, quando ele é lançado, ele vai ser lançado, se ele tem uma aceitação no mercado, ele vai subir, ele vai crescer, ele vai ter um pico, ele vai começar a cair. Todos os produtos vão acontecer isso. O que a gente precisa entender... Que é o lançamento e o pós, né? E o pós. Ele vai lançar, vai ter uma adesão, o produto cresce, começa a vender muito. Aí, quando começa a vender muito, vários concorrentes começam a olhar para aquele produto, que é o que também aconteceu com a gente. Começam a lançar vários concorrentes, né? A pessoa tem mais opções, ela tem mais opção de escolha. Ela normalmente, se ela confia muito naquela empresa matriz, ela compra da empresa que ela está acostumada, ou caso contrário, ela começa a diversificar também a escolha dela. Quando a gente sente que essa queda de venda começa a acontecer, existem 2 caminhos. Ou a gente aumenta a nossa linha ou a gente modifica o nosso produto. Nos últimos 7 anos, nós modificamos a nossa formulação 4 vezes. Então a gente modifica a formulação, porque quando a gente sente que o produto está em queda, a gente modifica a formulação e esse produto volta a subir. Então a gente traz um ativo diferente, alguma coisa nova e muda a formulação. Ou a segunda estratégia é aumento de linha.
Isso também a gente tem feito. Hoje, inclusive, a gente lança um produto dentro do mercado, um novo produto no mercado, porque aumentar a linha de produtos é aumentar também as possibilidades. Então, a gente aumenta na categoria ainda terapia capilar e a gente aumenta a linha de produtos. Por quê? Começa a cair, aumento a linha ou transformo o meu produto. Meu produto hoje eu não consigo, o produto principal, transformá-lo nesse momento, mas eu consigo aumentar a linha. E eu volto novamente a ter um crescimento de vendas. Olha, Débora, que legal, hein? Acho que é bom vocês anotarem essa dica, porque realmente você, além de lançar novos produtos, lançar linha nova, você continua desenvolvendo e crescendo. E você falou uma coisa legal, que às vezes a gente, estou falando por experiência própria como consumidor, se tem um produto que eu gosto muito, estou acostumada a usar, apareceram outras opções, mas aquele que eu gosto muito, lança uma coisa diferente, é o mesmo produto, mas agora tem ácido e hialurônico. Pô, eu gosto desse, é esse que eu vou usar, e faz muito sentido. Às vezes é embalagem, às vezes é uma campanha promocional, então a gente sempre traz alguma coisa. Nós mudamos as nossas promoções, as nossas campanhas mensalmente. Que legal. Tanto que isso é uma questão até tributária, que a gente tem uma dificuldade. Que é um foco que a gente vai entrar na sequência. Isso. Porque a gente muda e às vezes a gente compra 2 e leva o terceiro, às vezes compra 3 e tem 50% de desconto. Então a gente muda mensalmente todas as nossas campanhas, porque a gente também traz algo novo para quem já é cliente da nossa, que já está na nossa rede. Então o cliente, ele comprou esse mês, mas o produto dele vai finalizar daqui 3 meses, mas o mês que vem tem uma campanha diferente que vai uma bolsa especial, ele acaba adquirindo essa promoção também. Sim, então mensalmente a gente faz campanhas, essas campanhas elas são planejadas com antecedência para ter tempo hábil da gente montar toda a estrutura, a embalagem, brindes, montar toda a estratégia de compra até de produtos, mas ela tem que ser feita para que a gente... Parece que a empresa está sempre se renovando. É aquele movimento da empresa está sempre realmente, olha, traz algo novo, tem lançamento, tem mudança de produto, tem embalagem nova, a empresa está sempre nesse movimento, porque é um movimento necessário. Então o nosso concorrente, ele até chega perto, só que quando ele chega perto, nós já estamos um passo à frente. Caramba! Então ele chega perto, quando ele vai pensar, ele vai desenvolver um produto parecido com o nosso, você já tem 2, a gente já está com 3. Já foi. Então fica difícil para a concorrência pegar, então a gente acaba sempre saindo à frente. Eles que lutem, né, Raquel? Eles que lutem, né? E a gente está sempre à frente. E agora, na segunda temporada de Deu Negócio, a gente tem um quadro especial para trazer dicas tributárias para vocês. Então, Débora, Samuel, o que vocês podem falar sobre tributação e segmentação dos negócios? Olha, é muito legal a gente falar para os nossos empresários que estão nos assistindo que existe um benefício que é um monofásico para alguns produtos, né? Dependendo do produto que você opera, o PIS e o COFINS chega a 0. Tem que ter essa estratégia, né, Samuel? Com certeza. E no nosso primeiro episódio, nós tratamos aí da operação da Nato Master, em que a gente detalhou que a maioria dos itens de suplementação, cosméticos, tem a sua alíquota reduzida a 0, como monofásico, e também tem a sua alíquota reduzida a 0 do seu ICMS, por já ter o recolhimento. E nós tratamos também do planejamento com relação à aplicação de margens em itens específicos para que você aproveite o melhor planejamento estratégico com a junção tributária. E fazendo isso junto com o contador, com todas as estratégias, o seu planejamento de 2025 vai bombar, viu? É isso, uma dica essencial para vocês. Então agora a gente volta pro episódio. A conversa tá incrível, viu, Raquel? Eu tô aprendendo muito com você, um MBA aqui. Tem um dado interessante que em 2025 as campanhas de marketing precisam ser mais segmentadas. A personalização baseada em informações do cliente tornou-se essencial, já que 91% dos consumidores preferem marcas que oferecem recomendações relevantes. Isso são dados de uma empresa de pesquisa. Raquel, para você, né? Muitas pessoas subestimam o poder do marketing. Para você, o que você diria para quem está começando a importância do marketing para 2025, assim, entrar bombando, vendendo muito? Qual a importância do marketing para quem está começando? Marketing para mim é fundamental. Você pode ter um grande produto, se ninguém te conhece, você não vai vender para ninguém. Da mesma forma, existem produtos que nem são tão bons assim, mas tem um marketing tão bem feito que vendem muito. 2 pontos importantes. O primeiro ponto foi tornar-se a influenciadora da minha própria marca. Legal. Muitos empreendedores têm medo de falar do seu negócio, têm medo de falar sobre a sua empresa, e isto é um grande diferencial. Todas as marcas perceberam isso, e as grandes marcas e os grandes players estão indo para essa linha, se tornar o próprio CEO da empresa, se tornar um influenciador da marca. Ah, Raquel, mas eu
não tenho condições, eu não gosto de falar, eu não gosto de aparecer, precisa ter alguém interno da empresa que faça isso. Geração de conteúdo. As pessoas precisam, primeiro você entrega, você mostra um benefício para depois você desejar vender algo para o seu cliente. Isso que vocês fazem aqui é maravilhoso, porque vocês entregam algo, entregam um conteúdo para depois poder oferecer algum produto ou algum serviço que vai ser útil dentro daquele negócio. E é isso que também a gente faz lá na Natumaster. A gente sempre entrega algum conhecimento, algum produto diferente para depois, olha, eu tenho uma solução. Mas antes dessa solução, eu já apresentei tudo. E o marketing, que envolve desde da marca, a cor, quantas vezes você deixa de ir em um lugar porque você olhou a aparência daquele lugar e aquele lugar não tem uma aparência adequada para aquilo que você espera, né? Vocês fizeram aí algumas entrevistas com restaurantes. Se você vai a um restaurante que a identidade dele não está adequada ao público que ele quer, pode ser um grande empecilho para o crescimento daquele negócio. Verdade. Então, o marketing, ele é fundamental para o crescimento de negócio, associado com uma boa estratégia, associado com um bom sistema. Não dá para tomar decisão sem ter dados, não dá. Verdade. Quem não tem dados está perdido, está dando tiro no escuro. Quando você dá tiro no escuro, pode dar certo? Pode, mas a chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Então, você precisa ter os dados e estar realmente com uma boa estratégia por trás. Muito bom, Raquel. Olha, foi um prazer enorme ouvir sua história. Eu fico assim, eu sou até suspeita para dizer, porque eu sou empreendedora também. Quando eu vejo uma mulher como você, tão destacada no mercado, eu fico muito orgulhosa. É muito bom ver uma mulher como você, com tanta experiência, com desenvoltura e vendo o teu negócio crescer de forma estratégica, planejada. Isso é muito bonito, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado por você estar aqui e passar essa história inspiradora pra gente, que você tenha muito sucesso no seu planejamento para 2025. A gente agradece demais você. E para você que está aqui no nosso podcast, nos sigam nas redes sociais, @deonegócio_omie, né? Compartilhe o episódio, que vocês têm insights incríveis aí pro empreendedorismo. E você sabia, você que é empreendedor que está assistindo, você sabia que o seu negócio, ele cai na sazonalidade, ou seja, tem época que você vende mais, tem época que você vende menos. Como que você administra isso? E é isso que nós vamos falar no próximo episódio. Nós vamos explorar esse assunto com a Luana Bertoni. Ela é fundadora da empresa Matsumoto. Nós vamos nos encontrar em breve. Muito obrigada, Raquel, pela tua presença. Obrigada, Débora. Obrigada, Muito Samuel. obrigado. É um prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, galera. Tchau.